Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi à Ilha do Retiro enfrentar o Sport e jogou apenas o primeiro tempo. E esse é o vídeo de jogo, está ao meu lado Gabriel Perecini para comentar primeiro as mudanças que o Fernando Diniz fez para essa partida. Nós comentamos para membros no membros 9305 no pré-jogo, mas a gente vai contextualizar um pouquinho do que a gente falou lá, porque agora a gente viu aplicado. Então não é porque mudou que é ruim, ou né, nem porque é bom, porque é ruim, porque mudou. A gente já vê se as propostas, o que ele queria, ele conseguiu executar. Eu já de cara vou falar que quando entrou o Luan, curioso que a gente falou isso no vídeo de pré-jogo, ficou um pouco incoerente o cara colocar um lateral improvisado na zaga, colocar um garoto na zaga com qualidade de saída de bola para não sobrecarregar Daniel Alves e Tietchan, e daí ele mete o Luan, tudo bem que foi lá no segundo tempo, que é o ponto fraco dele, é justamente esse toque de bola. Mas enfim, boa noite, Gabriel. Olá, a entrada do Luan, só para falar rapidamente, mas a entrada do Luan, no momento que ela acontece, ela não é incoerente, porque naquele momento o São Paulo já tinha assumido que não ia mais jogar. Então, se você não vai mais jogar, eu acho que a gente falou isso até no jogo contra o Fortaleza, no vídeo de jogo contra o Fortaleza, que o Luan entrou bem mais tarde, e a gente falou, bom, se é para você abrir mão e não jogar, e não ter a bola, e não sair mais jogando, aí você coloca o Luan mais cedo. Hoje ele colocou o Luan mais cedo. Por isso ele colocou até o Arboleda, né? Não, o Arboleda saiu porque o Diego se machucou. Se machucou, tudo sentiu, então. né? E o Bruno Alves, então, é a última opção dele no setor, né? Aí é do treinador, mas eu particularmente prefiro o Bruno Alves. Mas tudo bem, aí sou eu. Então, enfim. Aí vamos falar rapidamente das mudanças. Né? São Paulo fez aí essas 4 mudanças, né? Léo na zaga, Diego entrou, Luciano de titular, Gabriel Sara de titular. Falando da zaga, a zaga é uma zaga mais veloz, então essa é a primeira característica, e a segunda característica são jogadores que conseguem sair jogando com mais qualidade do que os outros dois. Então, no primeiro tempo, quando o São Paulo ainda tentou jogar, você via, principalmente o Léo Pelé, conseguindo sair com muito mais qualidade do que saíam Arboleda e Bruno Alves. Inclusive, às vezes desafogando um pouco, às vezes o Léo sendo responsável por fazer esse passe mais vertical, passe para frente, então não era só os zagueiros ali ou tocando de lado, ou esperando vir Daniel Alves e Tietchan, dando a bola para eles, e só Daniel Alves e Tietchan faziam a saída de jogo. Não, São Paulo passou a ter 2 opções. O Léo Pelé muitas vezes fazendo esse passe para frente, e o Diego sendo responsável por começar, na verdade até mostrou no intervalo, estava com você, falando desse lance, quando eles reprisaram esse lance, né? O São Paulo ficou algum tempo tocando a bola chega no Diego, ele acelera rápido ali pro Luciano, o Luciano faz a parede para o Igor Vinícius ultrapassar, e foi a única jogada que o São Paulo criou a partir da construção desde a defesa, né? Isso deveria, pelo estilo de jogo do time, deveria ser um pouco mais frequente. Terminou com o Reinaldo, né? Concluindo, né? Foi essa? Terminou com a péssima conclusão do Reinaldo. Péssima porque se ele levanta a cabeça e serve o Vitor Bueno sai na cara do gol, era um passe reto, simples, na frente dele. Não, ele preferiu bater. O pior é que ele vai correndo, e isso foi uma coisa que você comentou quando a gente estava falando no telefone no intervalo, ele vai correndo com a cabeça levantada, mas quando ele recebe a bola, ele baixa a cabeça e acabou. Ele vem de trás, né? Ele vem de trás, ele tá vendo tudo o que está acontecendo, todas as opções que ele tinha. Essa foi uma das 3 chances que o São Paulo teve no primeiro tempo. Falando rapidamente das chances, teve o gol logo cedo, de novo, o Sport subiu a marcação, você joga uma bola longa, o Luciano ganha do zagueiro, o Sport já com menos gente no campo de defesa, porque foi pressionar o São Paulo lá em cima, era uma coisa que a gente falava, o São Paulo tinha que ter essa alternativa, nem me pareceu o seu caso, me pareceu ser só um briga aí, mas o Luciano ganhou, serviu o Pablo, o Iago Maidana, hein? Me dá arrepio de falar de Iago Maidana, não faz o corte e o Pablo coloca para dentro. Teve esse lance do Reinaldo que a gente citou, que era só empurrar para o Vitor Bueno. Luciano muito bem. A gente já vai falar individualmente, né? E o terceiro lance, enfiada de bola do Daniel Alves, que hoje também não fez uma boa partida, mas a enfiada de bola dele foi espetacular, e o Vinícius, coisa linda, se assustou com a chance, caiu no pé do jogador errado, ele domina a bola, ele chuta de qualquer jeito, ele podia ter deixado a bola cair, escolher um canto, ele bate do lado de fora, ele se assustou com a chance, ele se assustou de ter saído na cara do gol. Mas, voltando para as mudanças, o Gabriel Sara, no primeiro tempo, a gente até falou isso no vídeo dos membros, quem é 9305 pode conferir lá, ele ficou atrás dos 2 atacantes, né? O Luciano começou aberto,
fazia companhia para o Pablo quando o São Paulo tinha a bola, o Gabriel Sara vinha por trás deles e se movimentava para o lado que a bola estava. O São Paulo atacava pela esquerda, o Gabriel Sara estava pela esquerda. O São Paulo atacava pela direita, o Gabriel Sara caiu um pouco mais pela direita. No segundo tempo, o Gabriel Sara passou a ser auxiliar do Reinaldo. Então, rapidamente, por que o Hernanes não joga? Porque no segundo tempo, o Gabriel Sara ele não era mais meia. O Gabriel Sara jogou aberto pela esquerda porque o Reinaldo não tem capacidade física e técnica de ficar sozinho. Então você precisa ter um cara dele tomando conta. O Igor Gomes, quando entra, dá até para ouvir o Diniz na transmissão do jogo, ele fala, o Reinaldo tá aqui, o Sara tá aqui, você tá aqui. E ele bota como se fosse pro Igor Gomes ter uma predileção pelo lado esquerdo, porque ali era o lado do Patrick, era o Sport com um pouco mais de perigo, e era o lado do Reinaldo, que é um perigo pra gente. Então, o motivo do Hernanes provavelmente não começar o jogo é porque o São Paulo partiu para um jogo muito mais físico. Não tinha mais posse de bola, não tinha mais técnica, jogou no primeiro tempo, mas no segundo tempo abriu mão. E é por isso que o Luan entra. A gente esqueceu de falar de alguma das mudanças? Não. E o Luciano, jogou aberto, o São Paulo voltou a ter um trio ali na frente. Com o Luciano, o Vitor Bueno não fez uma boa partida tecnicamente, mas se movimentou bem. Ele meio que se entendeu ali, pelo menos em recomposição, com os outros dois. Então, às vezes, ele voltava, deixava para trás, o Pablo fazia dele, ele ficava pelo meio, depois eles trocavam, a mesma coisa com o Luciano, mas não foi bem o Vitor Bueno, exceção a essa movimentação. E aí no segundo tempo, o São Paulo abriu mão, o São Paulo não jogou no segundo tempo, foi a mesma coisa do jogo contra o Fortaleza, e aí começa a ser o ônus de você, faz o gol e fecha a casinha. Fez o gol e fechou a casinha. Assim, é isso. Aí pior, fechou a casinha sem ter nenhum contra-ataque, né? E aí, por exemplo, o problema... quando a galera falava do Aguirre, né? O Aguirre fechava a casinha, mas o São Paulo tinha contra-ataques que às vezes possibilitavam boas jogadas. São Paulo, eu até ia perguntar se no segundo tempo o goleiro do Sport estava lá, porque a gente não viu nada. Teve um chute do Igor Gomes, se não me engano, de fora, um chute meio de longe, uma bola arriscada, mas praticamente São Paulo não ofereceu nada, mas nada. E aí é um nada. problema. Aí, ao contrário, né? O Sport se escou. É um problema das características do elenco, inclusive. A gente fala aqui que o São Paulo precisa de um pouco, que na hora que foi trocar o Everton, a troca com o Luciano, ela passou a fazer um pouco mais de sentido a partir do momento que o Pato sai. Aí tudo bem, porque se fosse pro Luciano ficar lá brigando com o Pato de sombra e ficar fazendo barulho, e por que joga o Luciano e não joga o Pato? Aí não ia resolver. Com a saída do Pato, a gente tem Pablo, Luciano e Carneiro, como as três opções ali de fixas, porque o Diniz aparentemente não conta com o Trellis. E aí ficam os dois e a gente continua sendo um jogador de velocidade. Na época, quando o Pato ainda estava, a gente falou, era melhor trocar o Everton por um jogador pelos lados do campo, que é uma necessidade muito grande do São Paulo. Hoje seria importante para o São Paulo, no lugar do Gabriel Sara no segundo tempo, uma alteração que poderia ser feita, era tirar o Gabriel Sara e colocar algum jogador que jogasse pela esquerda, que ajudasse o Reinaldo e, ao mesmo tempo, tivesse essa velocidade no contra-ataque. O São Paulo ter o contra-ataque. A única vez que o São Paulo tentou fazer alguma coisa foi com o Igor Vinícius, que já não tinha mais perna e não tinha qualidade também. Porque mesmo quando ele teve perna, teve todo o espaço do mundo, ele se enrola com a bola, corre mais que a bola. O Igor Vinícius, ele tá se acertando ainda. Ainda que hoje tenha feito um jogo razoável, uma arbitragem muito ruim, ele teve um desarme fantástico, o São Paulo saindo no contra-ataque, ele deu uma falta absurda, a arbitragem, nossa senhora, bizarro, muito fraca. Mas assim, a grande questão em torno disso tudo, e aí por isso que eu falei do Luan, quando o Luan entrou, você não quer mais jogar, você põe o Luan, aí tudo bem. Aí você não tem mais a bola, você vai pegar a bola e vai soltar logo, então mas você põe o Luan. Ainda assim eu acho bizarro, cara, mas tudo bem, você já entendeu que não vai mais jogar, você não é bizarro. Você abriu mão mesmo, você abriu mão. É bizarro. Você tá jogando contra o Sport, que é uma equipe muito fraca, você tem o placar na mão, e você coloca o Luan, que vai contra a formação que você tinha colocado ali, e abre mão de tudo e fala, é isso aqui, gente. A hora que ele colocou o Luan foi, e veja, gosto muito do Luan, mas ele não tem essa característica para, né, o time ali do Diniz. Acho o Luan um grande marcador, um jogador de muita qualidade, mas... E aí, assim, vai ficar sempre aquela coisa, né? Por que o Hernanes não entra? É curioso, né? Porque, assim, agora que saiu o Pato, antes do Pato sair, o Pato era sempre esse jogador. Você está no banco, o Pato é o cara que tinha que entrar.
E agora, pelo menos a torcida pergunta de um jogador que pelo menos é ídolo e que construiu alguma coisa no São Paulo que justifica toda essa pergunta, por que o Hernanes não entra, por que tá todo mundo na frente do Hernanes. Mas se a gente pegar os últimos jogos do Hernanes, eu não sei como ele está treinando, mas se a gente pegar os últimos jogos do Hernanes, ele não entra por conta daquilo. Até agora, o Hernanes não conseguiu fazer um jogo na rotação que o jogo pede, a gente já falou isso aqui mais de uma vez, ele parece uma rotação abaixo, com muita dificuldade com toque e tal, mas aí o torcedor fala, mas tá todo mundo mal. Mas Mas entra a parte física, entra a parte de combate, e aí, por exemplo, se você tá mal tecnicamente, mas tá todo mundo mal tecnicamente, aí você também já não tem exatamente características de marcação, que é quando o Luan entra. A gente não pode colocar o Hernanes para ser auxiliar do Reinaldo, por exemplo, que era onde o Sara estava entrando. A gente não pode colocar o Hernanes para ser a posição que entrou o Igor Gomes no lugar do Luciano, porque o Hernanes também não tem mais essa condução de bola que o Igor Gomes ameaçou oferecer, ou tentou oferecer, e como eu citei lá no começo, o Diniz, aqui é o Reinaldo, aqui é o Sara, você entra aqui, o Hernanes também não conseguiria fazer essa função. Então é muito pelo estilo de jogo que o São Paulo ameaçou fazer, simplesmente, o São Paulo ameaçou se defender. O Pablo terminou o jogo de zagueiro. O Pablo foi zagueiro no fim do jogo. Sim. Você pega o jogo com 48, 49, o Pablo tá no meio da zaga. Ele entre o Arboleda e o Léo. Tá lá o Pablo no meio, se defendendo para um eventual chuveirinho, que é a única coisa que de você colocar o Arboleda no lugar do Bruno Alves é um pouco do jogo aéreo, a impulsão do Arboleda é um pouco melhor, mas só isso. Eu até tenho dúvida, porque para mim o Bruno Alves se posiciona melhor, então acaba compensando. Eu gosto mais. E se você pegar os últimos jogos, o Arboleda falhou individualmente nos últimos jogos. Vasco falhou, Fortaleza falhou, não saiu gol, Bahia falhou. Então era melhor até por confiança você colocar o Bruno Alves. Mas assim, é muito curioso, né? Porque o São Paulo tem essa dificuldade de jogar, essa coisa, esse fantasma, abrir mão do jogo completamente, né? Contra o Sport, este fantasma, e aí fica aquela pergunta assim: a gente sempre fala de evolução, né? A gente viu alguma evolução? Não. O que a gente viu foi o resultado. Então, o que o Diniz conseguiu? Contra a Fortaleza e contra o Sport, ele conseguiu o resultado. Resultado que para quem falar, e o São Paulo vai brigar para não cair, resultados importantíssimos, que pegou, então, concorrentes diretos. Não é o pensamento nosso aqui no canal. São Paulo não é um time para brigar para não cair. São Paulo é para brigar por Libertadores. Tem elenco para isso. Ah, mas o técnico é ruim. Eu já nem sei o que dizer do Fernando Diniz, não gosto do trabalho dele, não gosto dos trabalhos anteriores dele, e a única coisa que ele apresentou foi, antes da pandemia, uma evolução nos pontos que eram fracos nele, né? Que era o sistema defensivo ali, o posicionamento da defesa, que depois da pandemia voltou a apresentar problemas, e principalmente a recomposição defensiva, que era um horror, né? São Paulo correu algum risco no primeiro tempo, o Volpi errou uma bola que não pode, tocando demais a bola ali na defesa, sem dar o chutão, o Volpi erra um passe no meio, toma um chute, ainda erra o golpe de vista, não que tenha comprometido nada, porque o gol também foi um lançamento dele, mas não pode errar uma bola dessa. O Volpi ainda fez uma defesa numa falta do Jonathan Gomes, ou Jonathan? Não, Sander. Foi o Sander que bateu. Jonathan Gomes poderia bater, mas foi o Destro que bateu isso. Que bateu ali pro lado de fora da barreira e o Volpi conseguiu fazer a defesa e depois o Pablo afastou. Mas isso... E uma curiosidade. Sai o Pato, fica no elenco de centroavantes, ainda que o Fernando Diniz não esteja usando o Trellis. Pablo, o Luciano, Gonzalo Carneiro e Trellis. 4 atacantes que são brigadores, que é exatamente o oposto do Pato, que é cara que vai marcar, que vai para cima, que vai... Não estou falando de qualidade técnica, que é óbvio que o Pato tem mais qualidade técnica, mas aí não tem o empenho que esses jogadores têm. Não adianta ter só empenho, não adianta ter só a parte técnica, e eu acho que desses todos que eu citei, o Pablo é o que tem mais equilíbrio, mas o Luciano também está muito bem. E o Gonzalo Carneiro é uma incógnita, porque é garoto, teve todos aqueles problemas, a gente não sabe. Já o Trellis a gente sabe que é ruim mesmo, mas às vezes, né, já tivemos alguns jogos que ele resolveu. A questão é o seguinte, só porque você puxou o gancho, uma frase muito rápida. Se o Pato estivesse em campo hoje, o primeiro gol não tinha saído. Simples, porque se ele está no lugar do Luciano, ele não brigaria a bola e ganharia, porque ele em Estourão nunca ganhou uma bola, não tem. Obviamente é modo de falar, mas assim, ele não briga pela bola, ele não joga o corpo para proteger, ele fica parado e o zagueiro costuma levar a melhor, ou senão a bola passa... nem o empate com o Bahia.
Não, Também os dois não. últimos gols do São Paulo foram lances em que no o Luciano lugar... brigou, né? O Gonzalo Carneiro briga num e o Luciano briga no outro. O E se Luciano ele tá no conclui lugar, no lugar do Pablo, aquela explosão que ele teve, para pelo menos fugir ali do Iago Maidana, ele também não tem aquela movimentação na frente, ele fica lá parado, ele espera a bola dele no pé. Então, o gol não teria saído, é basicamente isso. Então, se não são brilhantes tecnicamente, eles ajudam de outra maneira, e no fim do jogo, enquanto o Luciano estava dando carrinho, muitas vezes dando combate, cortando ataques do Sport, porque você tá com o adversário vindo para cima, você desarma, você tira o time adversário do seu campo para ficar no outro campo, para ficar no campo de defesa. Então, assim, são outras características. E outra coisa que o São Paulo abriu mão hoje, que a gente esqueceu de comentar no começo do vídeo, eu acho que eu escrevi isso no intervalo, o São Paulo desistiu, pelo menos nesse jogo, da linha alta. Então, sim, recuou, deixou o time mais lá atrás, deixou o meio-campo dar mais combate do que a linha de defesa, porque se você não consegue fazer com efetividade essa pressão na frente, não faz sentido você ter o seu time no meio de campo para o cara poder olhar e jogar a bola nas costas da zaga, do Reinaldo, na maioria das vezes, ou até do Igor Vinícius. Então, eu acho que, para resumir, o jogo de hoje é basicamente o seguinte: está bom? Ganhou o jogo, então. Tá bom? Não tá bom. Então, assim, é uma questão de olhar além do resultado. Isso vale para quando ganha, isso vale para quando perde. Hoje ganhou. Hoje ganhou, e hoje o São Paulo, eu não sei quanto é que tá o jogo do Bahia. O jogo do Bahia estava 1-0 pro Ceará. O Ceará estava ganhando, vou ver se eu consigo. Tá 2, acabei de ver aqui, tá 2. Nesse momento o São Paulo é quinto colocado. Tá? Quinto colocado. Então, assim, a gente vai pegar a tabela e vai mostrar a tabela. Quinto colocado com jogos a menos em relação a alguns times que estão acima, inclusive. Em pontos perdidos, por exemplo, o São Paulo está na frente do Atlético Mineiro. Olha só, o Atlético Mineiro tem 9 pontos em 5 jogos. Então o São Paulo está jogando melhor. Flamengo. Sim, o São Paulo está jogando melhor que o São Paulo joga melhor que o Atlético Mineiro? Não joga. Não joga. A tabela do São Paulo, inclusive, nesses 4 jogos, ela foi mais favorável do que para outros times. Então, assim, ou a gente vai olhar o campo e vai ver o que está acontecendo, ou a gente vai esperar a tabela, hoje a gente vai aplaudir porque ganhou, né? Assim, como você falou, para quem acha que o São Paulo vai brigar para não cair, tem que aplaudir o resultado. Eu não acho que o São Paulo vai brigar para não cair, então eu vou cobrar um desempenho melhor. O primeiro tempo, você teve ali algo entre razoável e bom, foi um bom primeiro tempo, você teve 3 excelentes chances e o adversário criou uma só num erro seu. Mas o segundo tempo não é admissível. Não é o estilo do São Paulo, não é o estilo do Diniz, não é o estilo do elenco, né? Quando eu digo não é o estilo do São Paulo, é o estilo desse elenco que a gente tem. Então é uma questão de olhar além. Novamente, a gente ganhou hoje. Olhando para o campo, eu não vejo sentido dar continuidade se for para ser esse o padrão do jogo, porque não vai ser bom sempre. O Sport não é uma grande equipe, mas mesmo que fosse, mesmo se o São Paulo tivesse controlado o jogo dessa maneira, porque controlou, o Volpi basicamente não fez grandes defesas, o Sport ficou rondando ali, porque, de novo também, para quem critica, para quem fala que o Sport sufocou o São Paulo, é a mesma coisa que falar que o São Paulo sufocou todos os adversários que ele não ganhou nos outros jogos, só porque ficou tocando a bola perto da área e sem efetividade nenhuma. O São Paulo não correu riscos, grandes riscos no jogo, exceção ao primeiro tempo. Só que você fica com 1-0, só para concluir, você fica com 1-0, o jogo tá lá bobo, daqui a pouco você tem uma falha individual, como teve contra Vasco, contra Mirassol, em vários jogos, você tem uma bola parada, você tem um chute de fora, você tem qualquer coisa, você perde 3 pontos. Então, assim, de novo, para mim não faz sentido continuar a dizer, não é esse o padrão, essa vitória não apaga. Isso porque eu não acho que seja esse o estilo de jogo que vai levar o São Paulo adiante. O Paraná e São Paulo com a Aguirre, que o São Paulo não mata o jogo. Porque, assim, se São Paulo faz um resultado maior no primeiro tempo, aí no segundo tempo poderia até ter entrado um Hernanes, poderia o time estar mais tranquilo, poderia ter feito 2 ou 3 gols naquelas 3 oportunidades, tivesse aproveitado as 3 oportunidades, pelo menos a do Igor Vinícius, vai para o segundo tempo com 2-0, você já fica mais tranquilo, mesmo que não aconteça grande coisa no segundo tempo, que o segundo tempo seja horroroso, falar, beleza, você estava montado num placar ok, né? Mas assim, você se fechar contra um time muito ruim, com o seu elenco, ganhando de 1-0, e pior, o que a gente falou do Luciano, se o Luciano vier para jogar pelos lados de campo que não é a dele, é um cara que não é brilhante, fazendo uma posição que não é a dele. A gente vai deixar o Fernando Diniz na função de técnico, jogando fora das convicções dele. Ele já não é brilhante na questão do histórico, fazendo o que ele gosta de fazer, o que ele acredita, o que ele defende, o que ele fez a vida inteira. Se for para ser esse Diniz aqui, eu não vejo como o São Paulo vai evoluir. Se não, então, assim, é a mesma coisa.
O Raí pegou lá o Raí pegou o vídeo lá para assistir do Bahia, para apontar os erros. Esse jogo seria para fazer a mesma coisa e achar tantos erros quanto. Porque no Bahia podia ter saído o segundo gol do São Paulo. Como? Podia ter saído o gol do Bahia. Não é que teve não, o São Paulo poderia ter vencido, poderia ter perdido. Se tivesse perdido, o Diniz teria caído. Se tivesse vencido, ele teria ficado. Ele teria aí teria tido uma sobrevida. É a mesma coisa hoje. Essa vitória dá uma sobrevida até quando? Até o Clássico. Aí o Clássico vai ter um determinante. Aí ganha no Clássico jogando desse jeito. Ou perde jogando bem. Esse é o grande. As pessoas não estão olhando o desempenho, a evolução e o que o time pode fazer. Isso é muito preocupante. Isso é basicamente o que a gente chama de amadorismo. São Paulo, né, como a gente sempre fala, faz essa gestão dele de modo muito amador. Então, o resultado, conseguiu o gol ali, então deixa o cara lá mais tempo. Exato. E a grande questão por exemplo, quarta-feira agora a gente tem um jogo contra o Atlético Paranaense adiantado, se não me engano, da 11ª rodada. O São Paulo vai ter aí 5 jogos, sem a estreia e com a 11ª rodada disputada, porque vai enfrentar quinta-feira, dia 17 de setembro, o River Plate, e na terça-feira seguinte a LDU no Equador, não teria tempo de jogar essa rodada aí. Aí assim, vamos supor que empate o Atlético Paranaense. Não sei, empata, seja lá de que jeito. Aí você vai jogar o Corinthians e você perde do Corinthians. Você vai demitir o treinador? Se a resposta for sim, não faz sentido você manter o treinador agora. É esse o ponto, porque as atuações não estão boas, na média. Você tem um primeiro tempo ali de razoável para bom, e no segundo tempo você faz tudo ao contrário. Contra o Bahia, você toma 1-0, aí você tem que buscar o gol e você fica dando bico para área de qualquer jeito. Aí você senta com o treinador, conversa, ele faz todas as mexidas que fez, o primeiro tempo ok, fala, pô, será que vai adiantar alguma coisa? Será que vai manter no segundo tempo? No segundo tempo você tranca tudo lá e segue o clichê do faz o gol e fecha a casinha. Para fazer o gol e fechar a casinha, não é para fazer o gol e fechar a casinha com o Diniz. Esse é o ponto. Então, assim, se você quiser, amanhã eu vou fazer uma thread, ou fio, eu não sei como é que chamam isso, no Twitter, em relação a essa questão de desempenho e de números. Se você quiser, eu posso fazer isso aqui no canal, só que eu acho que dependeria de edição, porque era bom os números aparecerem na tela. Mas, de qualquer jeito, a gente deixa. Eu já convido quem estiver assistindo esse vídeo, que está aqui no meu Twitter mas aqui dá embaixo. fazer naquele esqueminha do que aparece, sabe? Que a gente pode escrever Sim. E pode jogar então, aqui. Então, a gente vê como é que vai fazer, mas na pior das hipóteses, no meu Twitter eu vou colocar, porque é a prova de que não dá para ficar nesse papo de que, não, porque os números na Série A, eu não quero saber os números da Série A, eu quero saber o que meu time está jogando dentro de campo, e não está bom. Eu penso no São Paulo brigando por Libertadores. Quem pensa em brigando para não cair, comemora o resultado de hoje. Eu penso em brigando por Libertadores, então eu cobro uma atuação melhor, o elenco tem capacidade de jogar melhor. Enfim, esse é o raciocínio, e para finalizar, 2 jogos seguidos de uma atuação não tão boa, uma atuação abaixo, na verdade, do Daniel Alves, é o jogador que mais joga no São Paulo. Uma sequência de jogos muito pesada. Daniel Alves nem sequer sai do jogo, ele joga os 90 minutos o tempo inteiro e começou a cair de rendimento. Para o estilo de jogo físico ainda, né, que exige ainda mais fisicamente jogadores, de marcação, de pegada, de tentar uma bola longa esticada no contra-ataque, muitas vezes ele é esse cara mais adiantado, me preocupa, inclusive, para a parte física, para o restante da temporada. Lembrando que o Daniel Alves é um cara que, tipo, você vai olhar lá na defesa, o cara tá dando bote lá na defesa, depois ele tá no ataque, sim. Um cara que é esforçadíssimo. Então, assim, se São Paulo não preservar o jogador, pode, de repente, não tê-lo 100%, né, num jogo contra o Corinthians, que para a torcida tem um peso muito maior, porque é um clássico. Inclusive, talvez para o Diniz. E esse é o ponto. Se é para esperar o jogo contra o Corinthians, não é. Se é para esperar o jogo contra o Corinthians, não é para esperar o jogo contra o Corinthians. Manda embora agora. Não faz sentido. A gente vai. Se a gente jogar isso aqui contra o Corinthians, São Paulo não jogar absolutamente nada, bate um escanteio e acha um gol. Mantém? Porque fez o gol e fechou a casinha. Eu acho muito pouco, eu acho um raciocínio muito equivocado. E um segundo tempo, se o São Paulo joga desse jeito, tentando fechar a casinha, a gente sabe que contra o Corinthians tem mais qualidade e a gente vai sofrer muito mais, mas muito mais. Enfim, esse é o vídeo do jogo. Na terça-feira a gente volta. Você vai querer fazer um vídeo antes? Eu entendi errado? Não sei, a gente conversa para saber se tem condição de fazer, porque eu não acho que dá. Esse letreiro não dá. Qualquer coisa passa para mim e eu passo os letreiros na live. A gente faz na live, você faz a thread, eu retuito lá. Quem já quiser ver com antecedência, o Twitter do Gabriel está aí, né?
E aí eu faço esse esqueminha aqui na live, a gente comenta isso na live, para não canibalizar o vídeo de jogo também, que de domingo é melhor fazer isso, tá? E é isso. Então, vamos ficando por aqui. O São Paulo venceu, está lá na 5ª posição. Agora, quem é daquele que fica pegando o resultado do campeonato para justificar, né? O Fernando Diniz tá na zona de rebaixamento, agora o São Paulo tá lá em cima e não faz sentido. O trabalho não é bom. E não interessa se ele ganhou antes, se não ganhou. Assim, quando um técnico chega, um jogador chega, eu não me preocupo com história, que eu me preocupo, e assim como o Gabriel, a gente se preocupa com o que ele faz dentro do São Paulo. Se o trabalho do cara pode se preocupar com o histórico bom, também. Sim, mas se basear toda a sua análise. Exatamente. Exatamente. O cara tá indo bem, tá jogando, a gente vai que vai. É isso? Então, vamos encerrando por aqui. Voltamos na terça-feira. Um abração para todo mundo e